Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Aretax, professor de História e hoje eu vim conversar com os nonos anos. Simbora? Gente, é o seguinte, na aula passada, quando a gente falou sobre a Constituição Republicana e os primeiros presidentes, eu deixei com vocês um desafio, certo? Então, o gabarito daquele desafio é a letra D. Eu espero, galera, que todo mundo tenha conseguido resolver aquele desafio, ok? E hoje nós vamos falar sobre o período varguista e suas contradições, a primeira parte. Um assunto extremamente importante, certo? Vocês podem olhar aqui no slide, ok? Vejam só, para a gente começar a falar desse novo período chamado de Era Vargas, é importantíssimo que a gente contextualize um pouco aquelas 3 primeiras décadas do século XX, tá? Então, ó, as 3 décadas que antecederam a chamada Era Vargas ou República Nova foram intensas em suas transformações, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Galera, eu fiz questão de construir para vocês aí um infográfico super simples, tá? Onde eu destaco alguns acontecimentos históricos que ajudam a refletir sobre esse momento, essas 3 primeiras décadas do século XX. Então, ó, ali em cima a gente tem a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1919, que foi importantíssimo porque vai gerar um primeiro surto industrial aqui no Brasil. A Revolução Russa, naquele mesmo período ali, em 1917, basta lembrar que no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele vai ser criado em 1922, tá? Então, um eco aí da Revolução Russa aqui no Brasil. Depois, eu destaco para vocês o surgimento do nazifascismo, ali em 1919, adentrando na década de 20 do século passado, e na década de 30 também. E aqui é importantíssimo a gente destacar o surgimento dos regimes totalitários na Europa, tanto aqueles regimes do grupo do espectro da direita, quanto o grupo do espectro da esquerda, que também vai haver ecos aqui no nosso país, tá? E o quarto evento histórico é a quebra da Bolsa de Nova York, de 1929, que também vai gerar ecos aqui no nosso país. Então, nessa linha do tempo que eu construo aí para vocês, se a gente for pensar no Brasil, nesse mesmo período, eu destaquei aí para vocês 4 eventos que são importantíssimos, que conseguem construir, então, esse contexto das primeiras décadas do século XX. Vamos lá para o slide, ó. A Semana de Arte Moderna de 1922, importantíssima, onde alguns artistas intelectuais eles se juntaram para criar um novo paradigma de produção artística brasileira, bem como a construção de uma nova identidade para o Brasil. Depois eu destaco para vocês aqui o Levante dos Tenentes. E aí, galera, é o seguinte, é importante que a gente destaque que houve 2 movimentos tenentistas, tá? O 5 de julho de 1922, no Rio de Janeiro, onde vai haver o célebre movimento, movimento dos 18 do Forte, né, os 18 do Forte de Copacabana, e 2 anos depois, em 1924, aí já em São Paulo, e que inclusive com uma reivindicação assim mais específicas, né, e mais específicas mesmo, essa é a palavra, vai ocorrer em São Paulo, certo? Esses 2 levantes, eles vão ser desmantelados pelo governo federal e vão dar origem ao terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês no slide, que é a coluna Prestes, que vai ser a junção da coluna paulista com a coluna gaúcha que vai colocar como evidência, vai dar protagonismo a um personagem político chamado de Luiz Carlos Prestes. Guardem esse nome porque para este momento da chamada Era Vargas, ele vai ser um personagem importantíssimo, ok? E aí, volta para o slide para a gente ver o quarto tópico que eu tirei para vocês, que é a crise da República Oligárquica em 1929, certo? Então, essa crise da República Oligárquica, galera, ela vai chegar com a quebra do pacto da política do café com leite. Aquela mesma política que vocês conheceram, que foi a base, por exemplo, da Primeira República, né, da República Oligárquica. Vai haver um rompimento entre as oligarquias paulistas e a oligarquia mineira, ok? Vai para o slide para a gente perceber isso, ó. Com o rompimento da política do café com leite, houve uma reorganização das forças políticas em disputa naquele momento. Então, as eleições de 1930
passaram a ganhar uma notoriedade que antes não ia acontecer. Então, ó, Júlio Prestes era o candidato das oligarquias situacionistas, então, oligarquias de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará. E do lado oposto, Getúlio Vargas, ele era o candidato das oligarquias dissidentes, representando Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, todas essas oligarquias formando a chamada Aliança Liberal. Galera, é importante que a gente perceba o seguinte: alguns livros de história vão trazer esse acontecimento de 1930, né, essas eleições, como uma revolução. Outros vão trazer como um movimento, e existe já uma historiografia mais contemporânea que trata este período, esse acontecimento histórico, como um golpe de Estado, tá? Vamos para o slide para a gente ver isso. Ó, durante o pleito eleitoral, tanto a situação quanto a oposição se utilizaram da fraude e da violência, que era uma situação típica da Primeira República, né, com as oligarquias. No entanto, ao final, na apuração das urnas, Júlio Prestes saiu vitorioso. Só que vai haver uma mudança nesse caminho, tá? O assassinato de João Pessoa, vice na chapa de Getúlio. Ele precipitou o movimento político-militar que pôs fim à República Oligárquica. Era a Revolução, entre aspas, Revolução de 1930, nome dado à época pelos líderes e apoiadores, né, aliancistas, da Aliança Liberal. Então, o que a gente pode dizer, galera, é o seguinte: o que alguns livros chamam, uma historiografia mais antiga chama de Revolução, hoje a gente pode dizer, revisitando aquele momento, que houve, na verdade, um golpe de Estado, né? Certo? Volta para o slide, ó. No dia 3 de outubro de 1930, uma revolta armada eclodiu simultaneamente em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, como também no Nordeste. Essa é a imagem aí do grupo da Aliança Liberal, né, lá no Rio Grande do Sul, estendendo a bandeira da Paraíba em homenagem ao vice de Getúlio, que havia sido assassinado em João Pessoa, tá? E aí eles se encaminham para o Rio de Janeiro para depor o presidente Washington Luiz. E aí é o seguinte, pessoal. Começa o primeiro momento da chamada Era Vargas. Era Vargas que é dividida politicamente em 3 períodos, né? O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucionalista, que vai de 34 a 37, e é o chamado Estado Novo, que vai de 37 a 45. Nesse momento, a gente vai focar no governo provisório, ok? Chega comigo aqui no slide, ó. Tem-se início um governo de coalizão que reunia diferentes setores da sociedade, tenentes, a burguesia industrial e a classe média. Aqueles estratos da sociedade que durante a campanha, né, em 1929 e 1930, apoiaram Getúlio. Getúlio Vargas suspendeu a Constituição em vigor, fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as câmaras municipais. Galera, é o seguinte: percebam que, desde esse momento, no governo provisório, Vargas já indicava a sua personalidade política como um personagem político centralizador e autoritário, tá? E a gente vai ver isso mais pra frente. Então, ó, seguinte, ele vai nomear, vai haver a nomeação de chamados interventores para os estados, né? Especialmente militares e tenentes que o haviam ajudado no processo do golpe. E Getúlio, então, criou novos ministérios e regulamentou direitos trabalhistas, o que vai fazer com que Getúlio ganhe muita adesão da sociedade. Mas vejam só, gente, eu disse para vocês que o movimento de 30 foi um golpe de Estado contra as oligarquias situacionistas, que eram as oligarquias de São Paulo. E as oligarquias de São Paulo não vão ficar nada contentes com isso. É tanto que vão começar a pressionar Getúlio para a convocação de uma Assembleia Constituinte para a aprovação de uma nova Constituição, certo? E aí vai estourar uma espécie de guerra civil em São Paulo que vai durar 2 anos. Vamos entender um pouquinho como foi isso? Vem comigo no slide, ó. O processo de centralização política desencadeou o descontentamento e a reação, especialmente das oligarquias paulistas. Em São Paulo, a elite reagiu formando a Frente Única Paulista, a chamada FUP, que exigia uma nova Constituição e a nomeação de um interventor civil paulista para o governo local, o que Vargas vai ceder. Vargas vai nomear um interventor civil para São Paulo. Só que após a morte de 4 estudantes paulistas, né, o MMDC, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, a partir de julho de 32, os militares e civis paulistas eles vão pegar em armas contra o governo federal, instaurando então a Revolução
constitucionalista. Então, eu trouxe 2 cartazes aí da Revolução Constitucionalista, onde se representa essa ideia de onde os paulistas chamavam os próprios paulistanos para financiar essa revolta. Vejam, a Revolução Constitucionalista, ela vai ser sufocada pelo governo federal, pelas tropas do governo, as tropas varguistas, só que Vargas, em 1934, ele vai convocar uma Assembleia Constitucional para construir uma nova Constituição para o Brasil, certo? Então, vê só, vem comigo, ó. Na Assembleia Constituinte, via-se entre homens uma mulher. E aí eu quero que vocês olhem para essa imagem, ok? Porque é muito importante. A Carlota Pereira de Queiroz. Percebam que nessa imagem, entre vários homens, existe uma única mulher, tá? A Carlota Pereira. A presença de Carlota Pereira aí, pessoal, é muito importante que se diga, porque é fruto da luta das mulheres e da luta feminista que se constrói no Brasil desde o começo do século XX, tá? Especialmente a partir da atuação política de uma mulher muito brava, muito guerreira, chamada Berta Lutz, ok? Vem-se embora. Ó, a nova Constituição tinha como principais características, importantíssimo, ok? A manutenção do regime federativo e presidencialista e dos 3 poderes e a extinção do cargo de vice-presidente, ou seja, a partir desse momento não existia mais o cargo de vice-presidente. O voto secreto, isso é muito importante, gente, porque desligava agora, de forma estrutural, com relação à Primeira República ou a República Oligárquica, né, que era muito marcada pelaquela ideia do voto de cabresto, do coronelismo. Agora o voto era secreto, ok? Terceiro ponto, o voto feminino. E aqui também é muito bacana que eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. A luta das mulheres, a luta do feminismo, vai fazer com que nesta Carta Constitucional o sufrágio universal, ou seja, fazer com que as mulheres pudessem tanto ser eleitas quanto votar. E isso era importantíssimo, tá? E o último ponto, a presença de várias leis trabalhistas, e o último ponto, o ensino primário obrigatório e gratuito. Para que a gente possa perceber essa presença feminina, né, mais fortemente no contexto político da época, eu trouxe para vocês a imagem aqui, ó, da Antonieta de Barros, que ela foi professora e foi a primeira deputada estadual negra do Brasil eleita em 1934, ok? Bom, de 1934 até 1937, a gente vai ter agora no Brasil um novo momento político da chamada Era Vargas, que é o período constitucional, ok? Vem para cá para a gente entender como é que isso funcionou. Mesmo sob um regime constitucional, o governo de Getúlio Vargas não abandonou suas características centralizadoras, porque houve uma aproximação do governo aos regimes totalitários europeus, tanto ao fascismo quanto ao nazismo. E aqui é importante que se diga, galera, o seguinte, Vargas, ele se identificava muito com o fascismo, com Benito Mussolini, o ditador italiano, certo? E a gente vai ver muito isso mais tarde no Estado Novo, ok? Vem pra cá, ó. Ao mesmo tempo, Vargas havia assumido o governo no momento em que o Brasil ainda sofria com os efeitos da Grande Depressão. Então, houve muitas falências, desemprego e alta de inflação. E isso gerou um contexto conturbado, que facilitou a radicalização entre o surgimento e o crescimento de 2 agrupamentos políticos rivais, os integralistas e os aliancistas. Galera, seguinte, construí para vocês uma tabelinha bem bacana, bem simples, presta muita atenção porque você vai entender as principais diferenças entre esses 2 agrupamentos políticos, ok? Joga lá os lados na tela. Então, ó, integralistas tinha como líder o Plínio Salgado, que havia fundado, em 1932, a Ação Integralista Brasileira, que era de inspiração claramente fascista e defendiam a criação de um Estado integral e a luta contra o comunismo. O grupo oposto era o grupo dos aliancistas, certo? Formando a Aliança Nacional Libertadora. Olha ele aí de novo, ó, Luiz Carlos Prestes como líder dos aliancistas, que tinham uma inspiração claramente socialista e defendiam a reforma agrária, um governo popular democrático, a nacionalização das empresas estrangeiras e o cancelamento da dívida externa, ok? Galera, vamos revisar então, para a gente fechar aqui alguns conceitos. A gente falou nessa aula de hoje sobre a crise da República Oligárquica, a Revolução ou Golpe de 1930, o governo provisório, a Constituição de 1934 e o governo constitucionalista. Eu deixo para vocês aí na tela, então pega seu celular, vai lá, dá um print, certo? E na próxima aula
eu respondo com vocês, ok? Meus queridos, até a próxima aula, a gente se encontra em breve, ok?